Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 25. Amém? Amém. E diz assim a palavra do Senhor. Aqui conta a história da parábola do filho perdido. E diz assim: enquanto isso, o mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. E ele lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e o insistiu com ele. Mas ele lhe respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para que eu festejasse com os meus amigos. Mas quando volta para casa, este teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas mata um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode assentar, igreja. Aqui conta a história do filho perdido. Essa história a gente conhece bem. Um pai tinha 2 filhos, e chega uma determinada época na qual um dos 2 filhos, o mais novo, requer a sua parte da herança para poder gastar da forma na qual ele bem achasse. E acredito eu que, como eles tinham muito bem, aquele pai, eles vinham assim: ó, vou pegar esses bens, saio, gasto, e mesmo assim ainda não consigo gastar tudo, dá para viver bem aqui até o fim da minha vida. Então ele faz isso, ele requer a parte da herança para o seu pai faz a divisão, entrega a ele, e ele simplesmente sai para uma terra distante. Ele abandona a segurança da sua casa, ele abandona o amor dos seus pais, da sua família, para simplesmente curtir com aquilo no qual o pai tinha construído. Então chega um determinado momento que ele começa a desperdiçar. A palavra de Deus fala bem assim: ele começa a desperdiçar. E quando ele gasta tudo, ou seja, no final ali das suas economias, no final ali da sua herança, há uma grande crise. E essa crise assola ali todos os povos, e ele se vê numa situação de mendigar. Uma situação que outrora ele tinha tudo, ele desperdiça, e quando ele termina de gastar tudo, vem uma grande crise. Então ele continua naquela terra e consegue um emprego para cuidar dos porcos. E nessa de cuidar dos porcos, ele viu os porcos comendo as alfarrobas, e ele desejava comer aquilo, de tamanha fome que era que ele tinha. E aí, naquela situação de extrema miséria, ele lembra que na casa do seu pai, até os servos, até aqueles que trabalhavam para ele, tinham fartura, tinha comida em abundância. Então, ele, caindo em si, volta para a casa do seu pai, para que o seu pai o aceite como servo, porque ele tinha reconhecido o que ele tinha feito. E vendo de longe o pai, o seu filho retornando, se enche de alegria, chama o filho, e a gente conhece, ele dá uma roupa, ele dá um anel, ele dá calçados para ele mata o novilho, que foi o que a gente leu, que foi a ira do irmão, e começa a festejar, porque aquele que estava perdido foi encontrado. Amém? Sendo que o que a gente leu aqui foi a história do outro irmão, do irmão mais velho. O irmão mais velho, ele permaneceu com seu pai. O irmão mais velho, ele continuava trabalhando com seu pai, ele continuava se esforçando para aumentar as riquezas do seu pai, dentro da segurança familiar, cuidando do seu pai, cuidando daquilo que era do seu pai. Ele não cuidava porque era dele, mas ele cuidava porque era do seu pai, senão, se ele tivesse o consentimento que era dele, ele mesmo teria matado um novilho, quando ele faz o questionamento. Então, ele volta do seu dia de trabalho e ouve barulho de festa, barulho de dança. Acha aquilo estranho e chama o servo. Não, servo, vem aqui. O
que aconteceu? Que festa é essa? Que curtição é essa? O que aconteceu? E ele fala, o teu irmão, o mais novo, ele voltou. Ele, meu irmão, aquele irmão que pegou metade do que era da herança, que era 2, né? Pegou metade da herança ali, saiu, curtiu como queria. Foi. O que depois de curtir, voltou. Ele foi, voltou. E aí seu pai chegou e deu a ele uma grande festa. Deu tudo do melhor e deu uma grande festa. Ele, não, isso não é possível não. Eu estou aqui trabalhando, não requeri nada do meu pai, trabalho para ele como escravo, mesmo sendo filho, ele fala, trabalhei como escravo, e meu pai nunca me deu nada. E ele vem esse, que só trouxe tristeza para ele, e ele faz uma festa. A palavra de Deus fala que a ira, né, a raiva foi tão grande que ele nem vai para casa. Ele nem vai para a festa, ele nem procura saber se aquilo era realmente verdade, se era a história do servo. Ele simplesmente fica afastado. E aí o pai, tendo a falta do filho, ele vai lá ao encontro do filho. E diz bem assim, não, por que estás irado dessa forma? Ele faz aquele questionamento, né? Como é que pode? Esse meu irmão saiu, curtiu como queria, com seu dinheiro, e agora voltou. E o Senhor recebe dessa forma. E eu sempre trabalhei certinho aqui com o Senhor e nunca tive isso. E aí ele fala bem assim, meu filho, o que é meu é seu. Ou seja, é só pegar. Quer curtir com seus amigos? É só pegar. Ele estava perdido. Ele estava no mundo. Ele foi encontrado. Aqui a gente aprende duas coisas. Uma é que necessita a gente pedir. Pedir a Deus as coisas. Esse filho poderia simplesmente pedir. Olha, pai, meus amigos vão vir de longe. Eu gostaria de matar um novilhozinho aqui gordo e fazer uma festinha. O pai com certeza ia dar a resposta. Não, pode. Vá, mate, festeje, curta. Mas ele não pede. E muitas das vezes a gente faz a mesma coisa com Deus. Deus, ele quer dar, mas a gente não pede. Deus, ele quer dar, mas a gente não pede. Um certo pastor faz uma analogia, na minha opinião, muito boa, que foi assim. Ele disse que quando, no início do seu casamento, né, ele teve 2 filhos, e passou uma situação um pouco apertada. E a mulher dele, toda vez que saía, né, ficava reclamando do valor das coisas, com os filhos próximos, né? Não, isso aqui está muito caro, isso aqui está muito caro, isso aqui está muito caro, porque eles não tinham condições. E aí os filhos dele começaram a não pedir. Os filhos dele simplesmente se conformaram com a situação que tinha e não pediam nada. E aí o tempo se passou, o pai, com muito trabalho, conseguiu conquistar um certo patrimônio, e agora ele tinha, sendo que os filhos dele já estavam acostumados a não pedir. E eles vinham assim, olha, era agoniante ver meus filhos precisando, eu agora tendo condições, sendo que eles não pedem, porque eles se acostumaram com aquilo que com a situação que a gente vivia no passado. E aí ele dizia bem assim, muitas das vezes eu que tenho que ir lá, e dizia bem assim, meu filho, e aí, você quer um curso, você quer isso, você quer aquilo? E mesmo assim ele dizia, não, pai, não precisa não, pai, não precisa não. Sendo que o pai quer abençoar eles. E da mesma forma, nosso Deus. A palavra de Deus fala bem assim, que nosso Deus é dono do ouro e da prata, ou seja, ele tem tudo. E ele quer nos abençoar, sendo que a gente necessita pedir. A gente precisa pedir, nem que seja para receber ou não. Nem que seja para Deus dizer bem assim, depois de orar 3 vezes por uma determinada situação, e Deus fala bem assim, meu filho, minha graça te basta. Mas se a gente não conversar com Deus, se a gente não gerar o laço de intimidade com Deus, se a gente não pedir, a gente não vai receber. Porque Deus, ele é educado. E ele não vai simplesmente dizer bem assim, tome. A gente, muitas das coisas, necessita pedir. Amém? E uma segunda coisa que a gente aprende nessa palavra é a compreensão
geral do filho e a compreensão geral do pai. O pai olha para o filho perdido, retornando para sua casa e se enche de alegria. O irmão olha para o seu irmão, retornando para casa e se enche de ira, dizendo, aquele ali gastou tudo. E o pai dizendo, meu filho voltou. Acredito que todos nós que estamos aqui cremos que Deus não falha. Deus não erra, em hipótese nenhuma. E quando Deus fala uma coisa para a gente pode até relutar, pode até não fazer, mas a gente sabe que aquilo que Deus fala é o certo. Aquilo que Deus fala é o melhor para a gente. Sendo que muitas das vezes nos encontramos como esse filho. Vemos a atitude do pai em dar uma festa, em vez de dizer bem assim, peraí, ele deu uma festa, foi? Não foi não. Por mim, era surra no meu irmão, para ele aprender e nunca mais fazer. Mas ele deu uma festa, então peraí, eu vou curtir também. Vou curtir, amanhã eu dou uma para mim também. Mas não, ele simplesmente questiona. Ele questiona seu pai. E nós cremos que Deus, ele é perfeito. E onde é que eu quero chegar com isso? Porque às vezes, Deus ele requer de alguns servos seus determinadas posturas. E aí, esse servo, quando assume essa determinada postura, ele é criticado pelos outros. Como é que pode fazer uma coisa desse? Abraçar aquele que não seria digno de abraço. Sendo que Deus a gente sabe que não erra, mas quando o escolhido de Deus, quando o servo do Senhor toma uma postura guiada pela vontade de Deus, aí a gente questiona. Sendo que ali não é a vontade do homem, mas sim a vontade de Deus. E aí a gente se encontra naquele caso lá de Miriam com Moisés. Ou seja, liderança não se questiona. Porque às vezes até a própria liderança pode dizer bem assim, ou o servo, né? Pode dizer bem assim, olha, eu não concordo muito com isso, mas Deus fez, eu vou obedecer. Acabou. Porque é assim que se faz. Sendo que aí a gente ainda enfrenta acusações do homem, em vez de entender que ali é a vontade de Deus, em vez desse outro filho mais velho entender que ali era a vontade de Deus, ali era a vontade do seu pai, que era curtir, que era festejar a volta do seu filho, não, foi questionar. Então, que fiquem essas duas lições para a gente, que a gente possa pedir a Deus aquilo que a gente deseja, nem que seja para ouvir um não, e que a gente possa entender qual é a vontade do Pai, para que a gente não se encontre entristecido sem motivo e entristecido com a vontade dele, porque a vontade dele diz que é boa, perfeita e agradável. Então esse filho mais velho aqui, ele não queria essa vontade, ele não queria a vontade boa, perfeita e agradável, ele se irou. E que a gente possa ver a vontade de Deus se manifestando e dizer bem assim, olha, vou me alegrar, essa é a vontade de Deus, vou me alegrar, vou festejar também. Não é para matar um novilho e festejar porque meu irmão voltou? Foi isso aqui que eu fiz, então estou junto com o Senhor. Foi a sua decisão, estou junto com o Senhor. Amém?